Forex ou B3? O que é melhor para você? Até o final desse vídeo você vai saber o que vale a pena operar a partir de agora. Um ou outro, ou os dois, ou nenhum dos dois. Então fica comigo que eu vou te explicar exatamente as principais características de cada um. Eu opero B3 desde 2009 profissionalmente, então estou um tempinho. Eu opero Forex há 4 anos, então também estou um tempinho, 4 anos e meio. Estou também um tempinho no mercado, já trazendo a minha bagagem de B3. E para mim, os dois mercados fazem muito sentido. A pergunta é, e para você, o que faz? Vamos começar com os horários de negociação. B3 é a nossa bolsa. Estou falando aqui de ações, opções, ou para quem faz day trade, majoritariamente de mini índice e mini dólar. E agora Bit Futuro também que tem aqui. Nossa bolsa funciona de 9 às 6. Então a partir de 9 horas da manhã, você pode operar. Você tem uma movimentação maior, uma volatilidade maior, uma liquidez maior do mercado, ou o mercado é mais técnico, de 9 até mais ou menos meio-dia e meia, 1 da tarde. 9 às 11 é chamado, 9 às 11 e meia, é chamado crème de la crème, tipo o melhor horário do mercado, o horário que as pessoas estão mais entrando, porque isso envolve muita coisa. Isso envolve indicadores que saem, importantes, que movimentam o mercado, isso envolve entrada, né, do nosso mercado à vista abrindo, isso envolve o mercado norte-americano também abrindo 10 e meia, então tem muita movimentação aqui. Depois tem a do almoço, depois o mercado costuma ficar mais devagar. Quando a gente fala de Forex, o Forex funciona teoricamente 24 horas. Então isso já muda totalmente o horário de negociação. Então à noite, você que é uma pessoa que trabalha e você não pode de 9 às 6 operar B3, ou tem que operar pelo celular, ou tem que operar que o chefe não está te vendo, ou tem que chegar mais tarde no trabalho, coisas assim. Se você opera Forex, você pode operar à noite, teoricamente 24 horas. Por que teoricamente? Porque existem horários que ele se movimenta muito pouco. São janelas que não tem nenhum país acordando, indo dormir, que tenha alguma moeda que negocie Forex. Então, por exemplo, de 9 às 6 é um horário bom também para operar Forex. Preferencialmente de manhã, de 9 até umas meio-dia, 1 hora. Agora, Bitcoin à tarde já começa a funcionar bem. Por quê? Porque à tarde é a hora que o Japão, China, aqueles países daquele outro lado, a Austrália, então é uma hora boa para você começar a operar Bitcoin. Legal. À noite você não pode operar nossa bolsa, mas em compensação, você pode operar, por exemplo, pares que tradam Ásia. Estou falando aqui de Austrália, estou falando aqui de Japão, estou falando aqui de algum índice da China, por exemplo. Então, isso ajuda você a ter uma diversificação de horário. De madrugada, você tem a Europa. Então, à noite você tem a Ásia, lá para umas 9, 10, 11. De madrugada, lá para umas 4, 5, 6, 7, até 8. Você pode operar a Europa, que é uma hora muito boa também. Tá fechando a Ásia nesse horário. E de manhã você pode operar os Estados Unidos, que aí opera o mundo inteiro, todo par ligado ao dólar. Tá bom? Então, o Forex tem uma diversidade de horários muito maior do que a nossa B3. Agora vamos falar sobre os ativos negociados. Quando a gente fala de B3 e fala de day trade, estamos falando de mini índice e mini dólar. Agora tem Bit Futuro, mas ainda não deu para pegar para muita gente. Eu opero, mas não é muita gente que opera. Então, aqui você tem 2 ativos na bolsa brasileira: dólar e índice. E acabou. Fora, no Forex, você tem os majors, que são os pares com maior liquidez e com maior volume. Então, eu estou falando dos pares atrelados ao dólar. Você tem euro-dólar, você tem GBP, que é libra esterlina, dólar. Você tem o USD-CHF, que é o dólar versus franco suíço. Você tem o dólar iene, que é o USD-JPY, e assim por diante. Esses pares são os pares que mais se movimentam. Com isso, você tem, obviamente, uma quantidade só desses muito maior do que no Brasil. Você tem pelo menos 2 vezes mais, tem 4 pares, em vários horários diferentes. Agora, imagina se você tiver também os minors, são os pares com menor liquidez, mas também fazem movimentos bons, que são os pares entre eles, os pares versus o euro, os pares versus entre ele, algum par, o franco versus o iene, você tem a libra esterlina versus o euro e assim por diante. Tá? Então você tem uma série de pares. Então quando a gente fala de mini índice e mini dólar, são 2. Quando você fala de diversos pares de moedas, você está falando de pelo menos 20, ou seja, você tem 10 vezes mais opções de você tradar Forex versus você tradar B3. Agora vamos falar sobre a liquidez. Liquidez é o quê? Liquidez é o volume operacional, né? O que tem mais gente tradando? Aqui no Brasil, atualmente, a nossa bolsa movimenta em torno de 25 bilhões de reais. Alguns dias 35, vamos botar 35. 35 bilhões de reais é o volume da nossa bolsa por dia.
Eu não estou falando só de índice dólar, de day trade, estou falando da bolsa inteira. Legal. Quando a gente fala de Forex, o Forex é o mercado que existe a troca de moedas entre os bancos. Você está falando do Federal Reserve, Banco Central Norte-Americano, tradando com o BCE, Banco Central Europeu, e assim por diante. Ou seja, a gente tem um volume muito alto. Pra você ter ideia, o mercado Forex movimenta por dia 7 trilhões de dólares. De novo? 7 trilhões de dólares. Falei 2 vezes para você poder entender e entrar na sua cabeça. 7 trilhões de dólares em reais, se eu botar o dólar a 5, são 35 trilhões de reais versus 35 bilhões de reais, que é um pouco mais do que movimenta a nossa bolsa. Logo, com o mercado Forex, você tem muito mais gente movimentando, você tem muito mais gente tradando, você tem muito mais CPFs, né, ou qualquer código do Seguro Social dos países que tradam, né, ou CNPJs também, os códigos das empresas dos países, né, dos big players, muito mais no mercado de Forex, que é o mercado mundial, do que no mercado brasileiro. Então a liquidez lá fora com certeza é muito maior, você encontra muito mais liquidez, pontos de entrada e saída, do que aqui no Brasil. E aí eu passo para o próximo ponto, que você vai me perguntar, eu tenho certeza, são custos de transação. Antes de continuar, eu já peço para tu deixar o like para mim, que até agora tu tá assistindo e não deu like nenhum. E sabe que quem não dá like, não dá gain no trade do dia seguinte. Então aproveita para deixar o like, e se tu não tá inscrito, pelo amor de Deus, já passou o tempo de se inscrever no meu canal. Quando a gente fala de custos de transação, custos operacionais. Aqui no Brasil, você recentemente foi abolida a corretagem da maioria das corretoras, então vocês não pagam corretagem. Você paga RLP, que você não paga, na verdade, você gera RLP para a corretora, então você não paga, isso é uma coisa boa. E você paga custos de transação para a bolsa, que são alguns centavos. Se você faz muitas operações, você acaba tendo um custo de transação maior. Se você faz menos operações, você tem um custo de transação menor, mas em compensação pode ser que você não consiga bater seus objetivos de ganho. Quando você fala de mercado de Forex, você tem o chamado spread. O que é o spread? É a grande reclamação, né, das pessoas. Spread é quando você vai colocar uma ordem de compra ou de venda e a ordem é executada, ela nem sempre é executada no preço que você colocou. Ela é executada num preço um pouco pior. Por quê? Porque esse spread, essa diferença, é exatamente o preço um pouco pior que a corretora aplica a você para que ela cobre a corretagem dela. Então a corretora, em geral, não cobra corretagem. O que ela cobra é o spread, que é a diferença na tua entrada e na tua saída das operações. Agora, existem corretoras como a Zero Markets, eu vou colocar o link aqui embaixo, que é a corretora que eu opero, a corretora que eu recomendo que você opere, porque para mim funciona muito bem. Na Zero Markets, pode ser que outras corretoras também tenham isso, você tem a opção de não pagar corretagem nenhuma, e aí você tem um spread, e você tem a opção de ter spread zero, ou quase zero. Em troca, você paga a corretagem. E a corretagem, ela é variável de acordo com o volume operacional. Então, se você opera pequeno, se opera uma 10ª parte de um lote, que é 0,1 lote, ou uma 100ª parte de um lote, que é 0,01 lote, você paga 0,2, você paga 2 cents de dólar, 2 centavos de dólar. Não é nada. Ou você paga 20 centavos de dólar, que muitas vezes também não é nada pelo teu volume operacional, pela quantidade de operações que você faz. E em compensação, você não tem spread nenhum. Então, faz diferença você operar aqui na Bolsa Brasileira, que você não paga corretagem, também não tem spread. Mas, se você opera muito grande, você pode ser estopado pelos robôs de RLP. Se você opera muito grande, você pode pagar muitas taxas para a Bolsa. Agora, lá fora, no Forex, pode fazer uma diferença você tem uma corretora que tem spread alto, então é bom você ficar de olho, porque realmente isso vai custar muito mais caro. Você vai achar que você teve um lucro que na verdade você não teve no final da sua operação. Então fica de olho nisso. Agora vamos falar sobre a alavancagem. A alavancagem é aquele símbolo da alavanca, sabe? Quando você vai levantar uma coisa muito pesada que você não consegue, você bota uma alavanca, aquilo fica muito mais leve, você quase não faz força, você levanta aquilo com uma força muito menor. A alavancagem é você colocar pouco dinheiro para poder operar muito grande. Então quando você ganha em cima daquele volume alto da alavanca, que você botou pouco dinheiro, pouca força para operar muito grande. No mercado brasileiro, para você operar um contrato de mini índice, você bota em torno de R$100 como margem mínima. O ideal é botar mais, porque R$100 é o mínimo, né? Então bota uns R$300 mais ou menos. Quando você vai para mini dólar, mais ou menos a mesma coisa, R$150, você bota uns 300 e aí por contrato tá bom. O ideal coloque mais também, 300 é o mínimo que eu colocaria. Quando você operar o mercado Forex, você tem a multiplicação daquele volume operacional que você está colocando. Então, por exemplo, eu posso usar uma alavancagem de 10, eu posso usar uma alavancagem de 100, eu posso usar uma alavancagem de 500. Olha só, se eu coloco $100 na corretora e eu uso uma alavancagem de 10, eu estou usando $1.000. Bom,
Se eu boto $100 na corretora e boto uma alavancagem de 100, eu estou usando $10.000. Com $100 eu opero $10.000. Se eu boto uma alavancagem de 500, eu estou operando $50.000. Cara, eu tenho $100, opero $50.000. E aí é óbvio que se eu me alavanco muito, se eu tomo um stop, eu também posso perder o dinheiro todo que eu tenho na conta. Então, nesse caso, é só você não se alavancar muito ou não colocar muito dinheiro. O fato é que no Forex, você poder configurar a sua alavancagem é muito bom, é uma forma que você tem de se proteger, ou uma forma que você tem de se projetar também para o mercado e operar maior. E você pode começar no Forex com $30. Na Zero Market, você pode começar com $30, com $50, com $100, que são R$200, R$150, R$500, assim por diante. E por último, regulação. Esse é um ponto muito importante. Quando você opera aqui na bolsa, na B3, a B3 ela é regulada pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Então, qualquer coisa que acontece na sua corretora, você tem defesa, né? A corretora não vai fechar e vai embora, igual uma empresa de pirâmide. Isso é assunto para outro vídeo. Opções binárias, assunto para outro vídeo. Apostas, jogo do tigrinho, é para outro vídeo. Aproveita que aqui em cima eu coloco um vídeo meu de opções binárias, pra você entender mais o que significa isso. Deve estar aqui desse lado ou desse lado. Beleza. Aqui no Brasil, você tem tudo regulado, as corretoras. E com isso, obviamente, você tem uma confiança muito maior. Então você pode fazer investimentos para longo prazo, sabendo que o investimento pode não dar certo, que de repente você escolheu algum fundo que não rendeu bem, ações que não performaram bem, você pode escolher um trade que não foi bem, alguma coisa. Agora, o teu dinheiro fica protegido, né? Você não vão fugir com o dinheiro. Não vão quebrar, né? E se quebrar, a CVM protege pelo Fundo Garantidor de Crédito ou algum organismo que proteja o teu dinheiro, como se um banco quebre e assim por diante. Quando se opera Forex, eles são regulados pelas instituições internacionais. Então, existem corretoras que ficam em países que, em geral, são paraísos fiscais, o dinheiro está lá. Então, numa corretora de Forex, não é o comum você fazer um investimento para muito longo prazo, com valores muito altos, porque você não está investindo em alguma instituição que ela é regulada aqui no Brasil. É uma instituição do exterior. Então, se acontece uma coisa com essa instituição do exterior, você não vai recorrer a quem? A ninguém. Então o ideal é que esse dinheiro seja dinheiro de curto prazo. Você trade, você saque o dinheiro da conta, você não deixe muito dinheiro na conta para não se expor, tanto ao risco do trade, ao risco de você fazer alguma coisa errada, quanto também ao risco da corretora que eventualmente, dependendo por onde você operar, você não conhece, não sabe o que pode acontecer. Então com certeza a regulação é muito importante. Aqui no Brasil você está resguardado e fora a gente fica sempre na dúvida do que pode acontecer. Então você tem que tomar cuidado, obviamente, ter responsabilidade de saber onde você vai colocar o seu dinheiro e nunca deixar muito dinheiro exposto numa instituição que você não conhece. E por último, e não menos importante, o bônus aqui da nossa aula é a técnica. Essa é uma questão polêmica, a gente pode deixar para outro vídeo depois. Mas o mercado da B3 é um mercado que tem menos volume. Então é um mercado mais propício aos big players estoparem todo mundo e depois movimentarem o mercado. Ou seja, manipulação. Manipulação não combina com técnica. Já o mercado de Forex, principalmente o mercado de ações internacionais, que não é Forex, mas é o mercado internacional, é um mercado muito técnico. E com isso você traz uma probabilidade muito maior, sabendo a técnica, você conseguir ganhar. E eu posso falar isso de carteirinha. O mercado da B3, que eu digo o seguinte, cara, quem é trader no Brasil de B3 e conseguiu aprender um pouquinho como trader aqui, cara, lá fora vai voar, porque é muito mais técnico. O mercado ele respeita muito mais os parâmetros e os padrões de candles, de fluxo, do que seja. Ou seja, operar no Forex, tecnicamente, tende a trazer resultados melhores. E agora eu quero saber a sua opinião. Você opera B3, você opera Forex ou você opera os dois? Ou você não opera nenhum dos dois? Escreve aqui pra mim, deixa o seu like se você não deixou ainda, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.